Paz, queridos, quero compartilhar com vocês uma reflexão à luz da Palavra de Deus sobre usos e costumes e doutrina. Usos e costumes são práticas que algumas denominações religiosas adotam para a sua membresia. Não é errado, não é pecado adotar usos e costumes, se forem sadios, decentes, é válido. Tem pessoas que se identificam com determinadas denominações religiosas, determinadas igrejas, como chamamos, justamente por causa de usos e costumes. O problema é quando as lideranças destas denominações impõem os usos e costumes como se fossem uma doutrina, palavra de Deus. Qual é a diferença entre um uso e costume de uma doutrina? O uso e costume nasce na mente de homens, é temporal. Já a palavra de Deus é mandamento e é atemporal, porque o nosso Deus não muda. E os usos e costumes variam de região para região. Por exemplo, nos dias do Senhor Jesus, os homens, por causa de uma tradição da nação, eles usavam barba, bigode e tinham o cabelo razoavelmente grande. Não era grande como o das mulheres, mas era maior do que o que nós usamos hoje. As vestes eram túnicas. Tanto as mulheres quanto os homens usavam roupas parecidas. E hoje tem igrejas, denominações que, se o homem usar uma barba ou até o bigode, ele é visto como indigno de subir no altar, de fazer parte do corpo eclesiástico, de ministrar o louvor, a oração, a palavra. Ele até é recriminado e visto como um pecador, porque os líderes colocam o uso e costume como se fosse uma doutrina. Eles colocam na conta de Deus, na boca de Deus, algo que Ele não disse, que Ele não determinou. E isso é errado. Às vezes a pessoa, ela nasceu na fé, aprendendo usos e costumes, e fica décadas dentro de um sistema com usos e costumes que fica impregnado na mente dela, e ela tem dificuldade de separar o que é uso e costume do que é doutrina, mandamento de Deus. Por exemplo, a Bíblia em nenhum momento condena assistir televisão. O apóstolo Paulo disse que nós podemos todas as coisas, que tudo nos é lícito, porém
nem tudo nos convém. Agora, tem denominações religiosas, igrejas, que colocam o uso e costume de não assistir TV, de não ter TV na sua casa, como doutrina, como mandamento. E muitos desses líderes, para dar base naquilo que eles entendem por verdade nesse uso e costume, dizem que tiveram sonhos e visões no qual viram no inferno TV, pessoas que assistiram TV. A TV é usada pelo homem, ela não pode usar o homem. A pessoa tem que ter o discernimento do que é bom ela assistir, do que não é bom. Tem muitos programas que não convém a um servo de Deus, a quem tem a mente de Cristo, assistir, porque tem muitos programas com apelo de sensualidade, de pornografia, de coisas que vão incutir na mente coisas malignas como se fossem normais. Mas também tem muitas coisas boas, proveitosas. Tem notícias que trazem informações, tem vídeos que ensinam sobre diversos assuntos como a natureza, para conhecer nações, enfim, é uma infinidade. E proibir como doutrina é colocar na boca de Deus palavras que Ele não disse. Então eu estou impondo um jugo pesado e tornando o fardo das pessoas mais difícil. Olha o que diz Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao 9. Acompanhe aqui, ou se você tiver a sua Bíblia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens, ou seja, são usos e costumes. O Senhor Jesus enfrentou muitos problemas com os escribas e fariseus, que davam mais valor às tradições religiosas, aos usos e costumes, do que a palavra de Deus. Eles não guardavam a palavra de Deus, mas se esmeravam em guardar os usos e costumes, porque os usos e costumes fazem a pessoa que os guarda ter a aparência de santidade diante dos homens. Então, a pessoa é vista como alguém santo, que teme a Deus. Ela é exaltada, elogiada. Você viu como fulano é santo? Você viu? Ele não assiste TV, ele não tem nenhuma barba. O que transforma é a ação do Espírito Santo, não um uso e costume. A transformação, ela é de dentro para fora. Os escribas acusaram os seguidores do Senhor Jesus de não lavar as mãos antes das refeições. E o Senhor Jesus os chamou de hipócritas, porque eles deveriam lavar o copo primeiro por dentro, e então o exterior também ficaria
limpo. Ele estava ensinando que é de dentro do coração que procedem os maus desígnios, os adultérios, a idolatria, a prostituição. Todas as maldades, elas nascem de dentro. E eles estavam se preocupando com a aparência, com o exterior, e não se preocupavam com o coração. Olha só o que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículos 20 a 23. Paulo disse: se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vós sujeitai-vos ainda às ordenanças, aos usos e costumes, às tradições, aquilo que vem da mente humana e não de Deus? Por que vocês se deixam escravizar? Como se vivesseis no mundo, como não toqueis, não proveis, não comais, não manuseis. Todas as coisas estão destinadas ao desaparecimento. Por exemplo, tem religiões que proíbem o uso do café. Dizem que o café é uma droga que vicia e que é pecado. Mas não tem base bíblica para tal, porque são baseados em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário. É pessoa que pratica um uso e costume que dá a ela uma aparência de santidade, e ela faz mostrando que é de bom grado. Não, eu sou santo mesmo. Eu concordo com esse ensino. Isso é de Deus. Não que seja errado. Errado é impor às demais pessoas como se fosse um mandamento, e até julgar e condenar as pessoas que não os guardam, como guardar dias, festas, porque já não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e não podemos adotar, por exemplo, as leis, as tradições de Israel para a igreja. Não se põe remendo de pano novo em vestes velhas, e nem vinho novo em odres já velhos. Não se pode trazer coisas da lei para o tempo da graça. Essas coisas têm aparência de bondade, de verdade, de sabedoria e culto voluntário, mas é humildade fingida e severidade para com o corpo, a igreja. É severidade com a igreja porque oprime. Tem pessoa que fica de banco, é disciplinada porque foi pega cortando a ponta do cabelo, porque foi pega assistindo um jornal na TV. Eu concordo, tem muita coisa inapropriada na TV, novelas, alguns tipos de filme, mas tem muitas coisas que não tem nenhum mal você assistir. Agora você tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que nós não precisaríamos que alguém nos ensinasse, mas o Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas. Ou seja, não precisa que alguém diga a quem nasceu de novo: não veste essa roupa. A pessoa que tem o Espírito a faz sentir se é certo ou errado. Ela não precisa ser
controlada por homens em todas as coisas, como algumas denominações querem fazer, que colocam um jugo pesado sobre os seus membros, mas nem os líderes carregam esses fardos. Mas tem valor, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne, ou seja, são usos e costumes do exterior, da aparência, que tem valor diante dos homens, porque te faz parecer santo, mas não sujeita a carne, não te faz nascer de novo, não te transforma, porque Deus é quem transforma por dentro, é de dentro para fora. Quem nasce de novo vai saber o que assistir, vai saber como se vestir. Não é que a pessoa pode fazer qualquer coisa, não é isso que eu estou ensinando, mas a pessoa vai ter liberdade em Cristo para agir segundo a consciência. Ela vai discernir o que é bom e o que é mal, e ela vai escolher o caminho de Deus. Ela vai vestir uma roupa e vai ver, essa roupa não me convém, porque ela vai expor mais o meu corpo e vai levar as pessoas que me veem a se sentirem tentadas, e eu vou levá-las a pecar. Então eu vou usar uma roupa que cubra certas partes, que sejam mais decentes, mas não precisa alguém ditar, impor sobre você. Essa é a diferença. Olha só o que diz Mateus 23, versículo 15. Jesus disse: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que tem aparência de santo, mas no oculto ela não é santa, ela aparenta ser o que de fato não é. Jesus disse: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o terdes feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, o Senhor Jesus condenou viver de aparência. Usos e costumes não é pecado, mas não pode ser colocado como doutrina, como mandamento de Deus, porque é colocar na conta de Deus palavras que Ele não disse. Olha só Jeremias 35. Eu quero ler ali um versículo. Versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós. Aqui é Deus falando. Madrugando e falando, não me ouvistes. Ou seja, Deus usou o profeta Jeremias para reprovar Israel, dizendo que eles guardaram a palavra de Jonadab, seu patriarca, líder da sua linhagem. Não plantaram, não colheram, não construíram casas, mas viveram em tendas e não bebiam vinho. Eles guardaram a palavra de Jonadab.
de Recabe, mas não guardaram a palavra de Deus. Eles deram mais valor à doutrina de homens, aos usos e costumes, do que a palavra de Deus. Então, a definição uso e costume é temporal, regional e não é mandamento de Deus. Pode ser usado, sim, mas não como doutrina, como mandamento de Deus, porque a doutrina é atemporal e serve para todas as regiões, não apenas para uma região isolada. Um exemplo de doutrina: perdoar. Outro exemplo de doutrina: participar da Santa Ceia, batismo nas águas, abster-se da prostituição, do adultério. Isso são doutrinas. Usos e costumes. Exemplos: mulher não usa calça. Tem mulher que fica mais sensual com calça do que com determinados vestidos. É errado ter um uso e costume de mulher usar saia e não calça? Não, mas quando você impõe como um mandamento de Deus e você oprime aqueles que não seguem, você julga e você condena como se a pessoa estivesse desobedecendo a Deus, você está errando, porque você está colocando um fardo pesado que Deus não colocou. Que Deus abençoe a tua vida, nos ajude a alcançar mais pessoas, deixando o seu like, se inscrevendo, acionando o sininho aqui abaixo, deixando o seu comentário e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Deixo um grande abraço e, se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Deus abençoe.